A paz do Senhor, varão, a paz do Senhor, varoa. Pastor Fábio Santos aqui na área. Seja bem-vindo, bem-vinda para o nosso podcast do Fabinho. Mais uma crônica para a gente estar conversando, mantendo a nossa conversa sobre Romanos, capítulo de número 2, onde a gente ontem conversou sobre o primeiro versículo dessa linda carta e importante carta para os cristãos. E nos dias de hoje, quanto mais, principalmente porque é uma das cartas de Paulo que mais fala sobre a graça no Novo Testamento, o impetrar da graça, o viver, o conviver, o saborear, o ser instruído pela graça, né? Fazendo diferenciação entre graça e lei. E ontem, no último vídeo, nós falamos muito sobre algumas dessas decorrências que tem aqui no primeiro versículo, onde fala das desculpas que não devemos ter e nem daremos quando praticamos algo que não agrada a Deus, haja visto que tais práticas elas eram muito recorrentes naquele período em que Paulo estava em Roma, e a igreja ali passava por sua tribulação, por sua perseguição, e a gente vê muito disso nos vídeos, nas histórias, em que como sofria o povo de Deus naquela época, porque o Império Romano ele era muito rude, ele era muito cruel, e por sua vez, por ele ter tomado Israel, Jerusalém, muitos dos judeus começavam, para que não fossem tão perseguidos, para que obtivessem ali as suas vantagens, né, naquele reino, eles simplesmente começavam a coliar-se, a andar com todo o povo de Roma, praticando as práticas romanas e usando a lei de Deus contra os judeus que se convertiam a Cristo. Então começou a ter uma confusão muito grande, onde os que eram da própria casa, da própria pátria, traíram os mandamentos e não vivendo aquilo que Deus colocou nos próprios mandamentos dados ali por Moisés, que é a lei para o judeu, porém ele usava a lei em seu benefício, deturpando detalhes da lei, e isso virou uma confusão. E Paulo começa a escrever essa carta aos romanos, aos crentes que estavam em Roma, porque alguns estavam se convertendo, ou grande parte estava se convertendo, mas alguns estavam mantendo essa prática errônea dos judeus que estavam coliados com Roma. Ou seja, eles estavam em Cristo, mas praticando toda uma ideia de perjúrio, toda uma ideia de serem levados por aquilo que estava acontecendo na sociedade na época, que era muito forte a influência de Roma em alguns judeus, e também era muito forte a influência de alguns judeus para os judeus que se convertiam, porque eles estavam dentro de um sistema, né? Dentro de uma vida recorrente ali, que tudo acontecia muito ao mesmo tempo. Então a coisa era muito intensa, não diferente de hoje. Hoje a gente vê as pessoas discutindo sobre a igreja com as paredes pretas, a igreja hoje que apaga a luz para adorar, a igreja hoje que dizem estar inchada, a igreja hoje que diz se converter, mas o que ela quer é bênçãos, são os bens materiais,
A igreja hoje que faz as suas magias negras, cristãs ou gospel, como dizem, para obter as coisas, para obter o que eles chamam de bênção, entre aspas. As pessoas que fazem suas campanhas para obter coisas que Deus não aprovou que elas tivessem ou buscassem ter, enfim. E a gente vive ainda hoje com esse resquício do que foi Roma nesse período em que Paulo escreveu essa carta. No capítulo 2, quando ele começa a dizer, no primeiro versículo assim: por isso você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem é você. Pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. E falamos sobre isso ontem. Hoje, no versículo de número 2, vem dizendo assim: bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. E você que condena os que praticam tais coisas, versículo 3, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Aqui já é Paulo dando mais uma lenhada no povo. No primeiro versículo, como falamos ontem, ele diz que não tem desculpa para você que usa do julgamento para apontar outras pessoas, sendo que você pratica a mesma coisa. Ou seja, ao praticar a mesma coisa que você condena o outro, você já está sujeito a sofrer as sanções e ser condenado por aquilo que você está julgando alguém, falando de alguém. Por isso que no versículo 2 ele continua dizendo: bem sabemos, ou seja, nós cristãos, nós que conhecemos a palavra, nós que temos o mínimo de intimidade com Deus, bem sabemos que o julgar de Deus, o juízo de Deus, é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Ou seja, Deus vai julgar. Veja, não está dizendo condenar, tá? Está dizendo que vai julgar aquelas pessoas que praticam as coisas erradas. Para essas pessoas haverá um julgamento justo, onde Deus é o juiz. Então não cabe a nós julgarmos essas pessoas. Por isso Paulo diz: bem sabemos. A gente sabe que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas que você condena, que eu condeno, e que de fato não são bem-vindas no nosso meio. Eles praticam imoralidades, eles praticam adultério, eles praticam prostituição, eles praticam dissensão, facção, eles praticam traição, enfim, eles têm as práticas mais horríveis que a gente possa observar e que a gente não quer, mas daí a gente julgar, dizer que essa pessoa não tem direito à salvação ou não terá a salvação por isso ou por aquilo, não é nós quem julgamos, diz Paulo, porque sabemos que o juízo de Deus, ele vai acontecer. O julgamento de Deus para essas pessoas que praticam essas obras, seja eu, seja você, qualquer outra pessoa, o juízo de Deus vai acontecer. Para as pessoas que pintam a igreja de preto, porque está vendo a outra pintar e não tem um motivo, isso está levando o povo a entender coisas erradas, a se perder, o juízo de Deus vai vir, mas não sou eu quem julgo. A pessoa que pega da Bíblia, como tem muitos aí, misericórdia. Por exemplo, um camarada aí que fez uma campanha do Salmo 91 e dizendo que Deus teria para aquelas pessoas que estavam ali na sua campanha uma grande bênção se ela depositasse o valor naquela campanha do Salmo 91 de R$91, que abriria a porta para ela receber as bênçãos. Pois bem, muitas pessoas, acreditando que isso é verdade, depositaram ali o seu valor de R$91. Ora, se Deus vai abençoar você que pôde pôr os R$91 e aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que não tem os R$91, então ele está privado de receber a bênção, a gente sabe que isso é charlatanismo. E tem gente praticando isso.
Eu não posso também julgar e dizer que essas pessoas que praticam isso, elas vão descer ao inferno, elas vão se perder, não têm direito à salvação, elas não têm o dom de Deus, Deus não é com elas. Não, eu não posso julgá-las. Agora, as práticas que elas têm sendo erradas, Deus vai julgar da maneira dele. Porque no versículo de número 3 diz assim: e você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Ou seja, nós condenamos, apontamos os que fazem essas campanhas malucas do Salmo 91, nós apontamos e criticamos a igreja que apaga a luz e a parede é preta, nós apontamos o crente pentecostal que tem lá os seus reteté e entra no poder, apesar de ser pentecostal, de vez em quando entra no mistério e é bom, porém, nós apontamos as pessoas que exageram, enfim, tem lá a sua prática. A Paulo está dizendo que se a gente que aponta isso, há também para nós um juízo, um julgamento de Deus, porque Deus está vendo. Diz aqui, e você que condena, veja, não é nem julgar. Paulo está dizendo a palavra condenar. A Bíblia diz, Paulo diz que Deus vai julgar. O que é um julgamento? Muitas das vezes há muito engano, muito ensino errado quando a gente trata de julgamento e condenação. Em Romanos 8, capítulo 1, diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. O que é condenação? Condenação é assim: você comete um delito, você cometeu uma falha, então você foi preso, sei lá, você cometeu um crime, você está preso, você cometeu um delito. Então você fica recluso, você fica detido na prisão, até que venha o julgamento. Veja, você está separado, privado de uma vida comum no meio da sociedade, até que venha o julgamento do juiz, e ali o promotor de acusação e o advogado, o defensor público ou o advogado de defesa do réu. Naquele julgamento é apresentado os autos, né, assim, é lido os autos, o que aconteceu, o que fez, o que deixou de fazer, os detalhes. Então, um vai acusar querendo a condenação e o outro vai defender para que haja a absolvição do réu. O acusador, que é o promotor, ele vai pegar ali as provas e os indícios e vai apontar na minha e na sua cara, que são os réus, as falhas que cometemos, as motivações que levou a gente a errar, para induzir ou para fazer com que o juiz bata o martelo para nos condenar. O advogado de defesa, que no caso lá em 1 João, acho que 1 João fala que é o próprio Jesus, nosso fiel advogado, temos um advogado em Deus, ele vai nos defender. E se por alguma coisa tivermos algo que de fato nos leve a uma condenação, aquele advogado fala: não, mas essa culpa aí não precisa pagar porque eu já dei o meu sangue e já paguei por ele essa pena. Então, uma coisa é você passar pelo julgamento. E Paulo está dizendo que a gente não deve fazer com que nenhuma pessoa passe pelo nosso julgamento, porque nós não temos o poder de condenar a pessoa, porque a gente já julga condenando. E no versículo 3 ele fala que quando a gente observa tais feitos dessas pessoas que praticam essas coisas, a gente não só julga essas pessoas, a gente condena, porque olha o versículo 3. E você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Veja, você ou eu que condena, pensa que vai se livrar do julgamento de Deus, ou seja, a gente apontando alguém e condenando alguém, a gente não vai se livrar de um julgamento também justo por essas falhas que a gente está cometendo. Mas só que a gente condena a pessoa. O condenar é dizer assim: por essa tal prática você vai pegar tantos anos de cadeia. Isso é uma condenação. O camarada foi preso por tráfico, então ele passou pelo julgamento, então a pena mínima que ele vai pegar é de 5 anos. Então você está condenado a 5 anos de reclusão.
O camarada que está devendo pensão alimentícia, o Maria da Penha, ou não importa o delito, o artigo, ele passa por um julgamento e aí ele é julgado e aí ele é condenado a pagar na prisão uma pena. Ou prisão domiciliar, ou cesta básica, enfim. Mas a verdade é que existe um julgamento, um local onde acontecerá e acontece os julgamentos no fórum. Os presentes ali, além do réu, que é o juiz que bate o martelo, que toma a decisão final, com o acusador e o defensor. Mas não é eu nem você, primeiro, que julga e muito menos quem condena. Porque a gente, continuando a ler, que é muito rico esse capítulo 2, o versículo 4 é gostoso de ler e explicando para você. O versículo 4 diz assim, eu vou ler o 3 e o 4 para você entender melhor o fio da meada que a gente parou de ler. Olha o 3. E você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus? Ou será que você, olha só que lindo, despreza a riqueza da bondade? Porque quem pratica essas coisas, quem condena os outros por praticarem ali as suas falhas, Paulo está dizendo, ou será que você que pratica essa condenação de alguém, despreza a riqueza, a grandiosidade, a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Ou seja, Paulo pergunta, você que talvez esteja desprezando a bondade de Deus, que é algo rico. O Salmo fala que o Senhor ele é rico em misericórdia. E Paulo está dizendo que há uma riqueza de bondade em Deus. Deus ele é muito bom, irmãos. Existe uma bondade de Deus que não tem tamanho, que não se explica em palavras. Só se vive a oportunidade dada. Vou repetir. Existe uma bondade, uma riqueza na bondade de Deus que não se explica por palavras. Apenas se aproveita e se vive. E essa riqueza de bondade e de tolerância, como Paulo diz aqui que Deus tem, e da paciência, porque Deus é riquíssimo em paciência, por isso ele nos ensina em todo o tempo nós usarmos de paciência, porque muitas das vezes, por não termos a paciência, por não sermos tolerantes, tomamos decisões, julgamos e condenamos alguém, muitas das vezes inocente ou pior, sem permitir a esta pessoa o mínimo que ela tem o direito, que é de se expressar, que é de se defender. Ontem eu falei sobre isso, que tem pessoas que quando elas erram, que a gente não dá a ela o direito da defesa, por mais que a gente até permita que ela fale alguma coisa, a gente não quer acreditar, porque a gente já julga o ato que ela teve pecado, errado, então a gente não quer nem ouvir a versão dela, porque ela já está errada, não adianta me contar o que você fez de errado, o que te motivou, não me interessa. E isso é errado, isso não agrada o coração de Deus. E Paulo continua dizendo, ignorando a bondade de Deus e que leva você ao arrependimento, porque a bondade de Deus é algo tão grandioso que ela me leva ao arrependimento, ela te leva ao arrependimento. Hoje eu tenho Cristo, eu aceitei a Jesus, ela vai fazer 27 anos, porque eu me arrependi das práticas que eu tinha outrora na vida pregressa. E mesmo congregando, sendo cristão, trabalhando na igreja, cometendo as minhas falhas, tem os meus momentos em que eu preciso pôr a cabeça no travesseiro, como diz o Salmo de número 4, e ficar quietinho e observar o que eu estou fazendo de errado, para assim a bondade de Deus me alcançar e eu gozar, aproveitar da misericórdia e do arrependimento que me é oferecido. Ontem eu assistia um vídeo de uma pessoa e ela falou algo interessante ela estava falando sobre milagres. O que é um milagre nos dias de hoje e que as pessoas não valorizam? Qual o milagre de hoje que não é valorizado pelas pessoas, que não é valorizado pela igreja? É o pecado, ou melhor, é o milagre do arrependimento. E ele começou a falar sobre isso. Porque quando alguém tem um laudo
de um câncer terminal ou de um tumor, a moça no seio, o rapaz na próstata, ou na pele, ou ela tem um diagnóstico de Alzheimer, de AIDS, de, sei lá, seja qual for a sua enfermidade, ela tem a cura, é um milagre? É um milagre. De repente, ela está numa dificuldade financeira, como uns dias atrás, eu andei no carro de aplicativo e conversando com o motorista, a viagem era um pouco longa, ele começou a contar o testemunho dele, que ele precisando de um dinheiro que ele não tinha, e Deus falou no coração dele para ir no banco passar o cartão, e ele, meio que incrédulo, obedeceu aquela voz de Deus, e quando foi passando o cartão, foi saindo dinheiro, passava o cartão, foi saindo dinheiro, e ninguém entendia porque aquele cartão ele só poderia passar uma vez, e Deus pediu para que ele passasse 3 vezes, ele obedeceu 2 vezes e tirou R$8.000, e a terceira vez que ele ficou com medo, ele não mexeu, tem R$8.000 retido, que ele não consegue tirar o dinheiro. Enfim, são milagres, são. A gente valoriza isso, é lindo, é a bondade de Deus, a misericórdia, ok, glória a Deus. Mas o milagre, esse rapaz que estava falando ontem no vídeo, o milagre do arrependimento é o sublime, é um dos maiores. Por quê? João, quando começa a pregar no deserto, ele diz: arrependei-vos, raça de víboras, porque é chegado o reino de Deus. O arrependimento é para que a gente entre no reino de Deus, que é uma outra conversa que eu não vou tratar aqui. Em breve a gente vai estar fazendo alguns vídeos, espero eu, sobre reino de Deus. Mas o assunto aqui é o julgar. Então, voltando para a parte do milagre do arrependimento, quando eu e você entende que o arrepender-se é um grande milagre, é o que Paulo estava dizendo. Veja, vem um reino aí que é maravilhoso, é rico em bondade, é rico em tolerância, é rico em misericórdia, ele é paciente, ele é alegre. Esse reino, para que você faça parte dele e esteja nele, é importante e muito importante de que você se arrependa. E o carimbo que dignifica o seu arrependimento perante as pessoas, para que todas as pessoas vejam que, de fato, o seu arrependimento não é só uma coisa que você está sentindo e Deus entendeu e recebeu, mas para que todos vejam que o seu arrependimento ele é real, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o batismo é um carimbo, é o que chancela o arrependimento. Então, o arrependimento, ele não existe, ele não foi feito nem criado por Deus para você que não tem pecado, para você que não cometeu erro. O arrependimento não é para você que é vítima, as pessoas sempre erram com você. Não, o arrependimento é para quem errou contra você. O arrependimento é para quem pratica essas práticas que Paulo está dizendo, que às vezes a gente aponta, julga e condena a pessoa, sabendo que quem vai fazer isso é Deus. Porque é a bondade, a riqueza, como Paulo está dizendo. Será que você está desprezando o tamanho que Deus tem, a bondade dele, a tolerância, a paciência dele, sabendo que lá na frente ele usa de misericórdia e apresenta para essa pessoa o arrependimento? Porque essas pessoas também têm direito a se arrepender. Essas pessoas têm o seu direito a ter uma vida nova e, como João pregava, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E à medida em que você se arrepende, você começa a fazer parte deste reino que o próprio Paulo diz que não é comida, que não é bebida, que não é roupa, que não é dinheiro, que não é status, que não é posição social, não é liderança, não é nada dessas coisas terrenas. O reino de Deus é um reino que tem paz, ou é de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então, as pessoas muitas das vezes não sabem o que é viver o reino de Deus aqui na terra. O reino de Deus aqui na terra, ele é um reino de paz. Se você está numa vida, numa família, numa casa que tem paz, que a justiça impera e que há uma alegria muito grande no Espírito Santo, automaticamente você está vivendo o reino de Deus no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, na sua igreja, no seu departamento, na sua família, no seu esporte, no seu clube e por onde você anda. Então, quando nesse momento em que você vive o reino de Deus e vê pessoas praticando coisas que não são muito boas de se observar,
calma. Calma que Deus vai apresentar a ela a oportunidade, segundo a sua bondade, paciência e tolerância, vai apresentar para ela também o arrependimento. Assim como apresentou para eu e você. Porque quando esse rapaz ontem no vídeo falava sobre o milagre do arrependimento, eu fiquei realmente pensativo com isso, porque as pessoas não entendem como pessoas que eram traficantes e não são mais, porque se arrependeu, cansou de praticar aquilo. O camarada traía, não trai mais, porque ele cansou, ele se arrependeu e não aguenta mais. Tamanha dor que é praticar o pecado. Porque, irmãos, pecado dói, viu? Eu não sei você aí que talvez nunca pecou, ou que não peca com recorrência, mas para nós, alguns de nós, a gente sabe que quando a gente fala alguma coisa que feriu alguém, machuca a gente também. A gente sabe que quando a gente erra contra alguém, como que o nosso coração fica ferido, fica doloroso. A gente mal come, mal dorme pensando, porque o Espírito de Deus em nós, vivendo em nós, porque Jesus disse isso, olha, é necessário, é importante que eu vá, para que meu Pai mande eu de volta em forma de Espírito. Vai voltar aquele que é o Consolador. O Espírito Santo vai voltar, mas não para estar no meio de vocês, mas para estar dentro, morar dentro. Então, todas as vezes que o Espírito está dentro de mim, que ele já mora em mim, e eu pratico algo que não é do reino, o Espírito que está em mim, ele vai sinalizar, ele vai tocar um sininho, vai dizer, olha, cuidado, olha, se arrependa, porque isso aqui não é bem-vindo no nosso reino. Você praticou a injustiça. Você não está tendo contentamento com o Espírito Santo, né? Você não está tendo paz. Observa. Toque o sininho. Aliás, falar em sininho. Quero te convidar para se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo, o link desse vídeo, deixar aquele like que sempre ajuda, faz com que o YouTube mostre esse vídeo para muitas pessoas. Se está te abençoando, vai abençoar outras pessoas. E tocar o sininho para que o YouTube te avise todas as vezes que a gente colocar vídeo novo. E amanhã vai ter mais. Mas esse ainda não acabou, vamos seguir aqui. Então, quando o Espírito está em nós, todas as vezes que praticamos essas coisas, essas obras, antes do julgamento, ele sinaliza, olha, é melhor você se arrepender, porque quando vier o julgamento e eu estiver lá para te defender, o promotor vai falar, olha, mas naquele dia, aí eu vou dizer, não, mas eu defendi ele porque o Espírito Santo estava nele e avisou a ele, ele se arrependeu. Olha aqui a marca do arrependimento dele. Olha o sangue sobre a cabeça dele, isso é marca de arrependimento. Então, essa sua acusação não vale. Senhor meritíssimo, essa acusação do nobre ali acusador não vale contra o meu cliente, que é o réu, porque ele se arrependeu. Então, se ele se arrependeu e essa marca mostra que é genuíno o arrependimento dele, não cabe condenação nesse julgamento. E aí você é liberado da culpa. Porque toda culpa que ia cair em você e em mim por ter praticado tal mal, Jesus já botou sobre a vida dele. Lá na cruz ele apanhou no meu lugar e, nossa, não quero nem tocar nesse assunto agora, que não é assunto para hoje. Porém, é muito triste falar sobre isso, mas às vezes precisamos pregar sobre esse assunto. Porém, aqui a gente segue falando do julgamento. Em Romanos capítulo 2, estamos no versículo de número 4. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o versículo de número 5, que é bem interessante, o 6 e o 7 e o 8, que é só um parágrafo, que é para a gente poder inteirar e ter uma conversa bem legal. Por hora, quero agradecer você pela paciência de ter me escutado. Mais uma vez te pedir para se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, deixar o like, apertar o sininho das notificações, dar uma visitada nas nossas redes sociais, no Instagram, @podcast do Fabinho, no TikTok, @podcast do Fabinho, tem uns cortes lá bem legais. E que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.